Então vamos lá, primeiro debate político das eleições 2024, promovido pela Rádio Cultura Sul, é um momento significativo para a nossa comunidade, pois oferece uma oportunidade única para conhecer melhor os candidatos que se apresentam nessa eleição e compreender suas propostas para o futuro da nossa cidade. Bem, gostaríamos de iniciar esse encontro com algumas informações importantes sobre a organização do debate e a participação dos candidatos. Primeiramente, um ofício foi encaminhado ao juiz eleitoral da 12ª Zona, em São Mateus do Sul, Dr. André Oliveira Padilha, informando sobre o debate, como ele aconteceria, as regras e os detalhes de cada bloco, com cópia dos ofícios encaminhados aos representantes legais dos candidatos, com os convites para participar do debate. Os ofícios foram entregues fisicamente no dia 28 de agosto ao juiz e ao representante legal do candidato Manfroni e no dia 29 de agosto ao partido da candidata Fernanda Sardanha, uma vez que não foi possível contato com o representante da candidata no dia anterior, mas ambos os representantes dos partidos já estavam cientes do debate, vistos que o convite já tinha sido enviado a ambos os partidos por e-mail. Esses ofícios continham orientações detalhadas sobre o debate, incluindo as regras e a organização do mesmo. Os candidatos e seus partidos receberam informações sobre a possibilidade de levar um acompanhante, no caso trazer um acompanhante, seja um assessor ou advogado, a critério de cada um. Foi ressaltado que o debate não seria aberto ao público presencialmente, mas a sociedade teria a oportunidade de participar por meio de perguntas enviadas durante o evento. Além disso, foi detalhado como cada bloco do debate ocorreria, o formato e o tempo alocado, para que os candidatos pudessem se organizar da melhor forma possível. Foi solicitado a ambos os partidos para que a confirmação de participação fosse feita até 48 horas antes do evento, através do e-mail jornalismo.portalculturasul@gmail.com ou pelo WhatsApp 4299907-2942, ou seja, no sábado, dia 7, às 19 horas, seria o prazo final. Ainda no ofício, foi explicado que, caso houvesse alguma dúvida ou necessidade de mais informações, os candidatos e suas equipes deveriam entrar em contato com a Rádio Cultura. No ofício, ainda estava bem claro que, caso um dos candidatos não comparecesse ao debate, o candidato presente teria o direito de apresentar suas opiniões sobre todos os temas previstos, respeitando o tempo originalmente estipulado, assim como o candidato presente poderia responder às perguntas da comunidade e discutir suas propostas conforme as regras estabelecidas. Esse tempo será concedido pela rádio para garantir que o debate, ou nesse caso entrevista, seja justo e completo, permitindo ao público conhecer as propostas de maneira mais aprofundada. A Rádio Cultura, com sua tradição em promover debates em São Mateus do Sul, busca sempre garantir imparcialidade e profissionalismo. Diante disso, para essa edição, representantes da OAB de União da Vitória já tinham confirmado presença no debate e para julgar qualquer questão relacionada ao direito de resposta, embora, diante da não confirmação de uma das partes, então não teremos a necessidade dessa intervenção. Com a ausência da candidata Fernanda, ressaltamos que todos os debates já realizados, esta é a primeira vez em que um candidato não comparece. A presença dos candidatos em um debate é fundamental para o fortalecimento da democracia e a não confirmação da candidata prejudicou esse evento. Reforçamos a importância desse momento para que a população possa ouvir e conhecer as propostas de seus candidatos. Por esse motivo, disponibilizamos esse espaço. Agradecemos a todos pela presença, a participação que inicialmente se configurou como debate e agora transita para uma entrevista, mantendo sua relevância, respeitando a todos aqueles que aguardavam este momento para a democracia. Neste momento, damos então início à entrevista com o candidato Jorge Manfroni, que terá, a partir de agora então, o espaço aberto para expor suas propostas e responder às perguntas. Essas perguntas serão sorteadas abrangendo uma variedade de temas, além de questões enviadas por instituições e pela população em geral. Candidato Jorge, primeiramente começamos com suas considerações iniciais. Boa noite, Elias. Boa noite a toda a equipe da Cultura Sul FM. Boa noite, São Mateus do Sul. Inicio dizendo para vocês que é um grande privilégio estar aqui hoje, representando a nossa população nesse debate, todos aqueles que nos acompanham e nos incentivam nessa campanha por uma São Mateus do Sul melhor. Meu nome é Jorge Wallace Manfroni, sou professor de Educação Física, cheguei a São Mateus do Sul há 20 anos para trabalhar no CEP. Aqui permaneci, passei no concurso do Estado, conheci minha esposa, a Luciane, temos 2 filhos, o Arthurzinho de 6 anos, a Heleninha de 12.
Em 2015 e 2016, aceitei o convite e fui fiquei como diretor do Colégio Estadual do Campo do Lajeado. Em 2017, também aceitei um convite do então prefeito na época, senhor Luiz Adir Gonçalves Pereira, para ser o secretário municipal de educação, o qual fiquei na função de janeiro de 2017 a janeiro de 2020. E toda a nossa população pôde acompanhar o profícuo trabalho realizado por toda a nossa equipe durante esse período. Atualmente sou vereador, estou há 3 anos e 8 meses como vereador, indicando todas as situações que o Executivo Municipal poderia melhorar na gestão pública para melhor atender a nossa população. E nesse momento, sou candidato a prefeito por uma São Mateus do Sul melhor. O futuro começa agora e depende de todos nós. Muito bem. A partir de agora, então, convidamos a população a participar, né? Pode mandar as suas perguntas aí na live que está sendo transmitida pelo Facebook. As perguntas enviadas, então, serão selecionadas, né, e vão entrar no último bloco, onde serão feitos aí perguntas, apenas as perguntas da população. Gostaria de lembrar que todo o ambiente aqui também foi preparado para os 2 candidatos, né? Nós temos aqui o Jorge, que está aqui à minha esquerda, aqui na direita, né? Está aqui o local que foi preparado para a candidata a Fernanda, né? Que se o Eduardo estiver mostrando aí, podem ver, né? O púlpito está vazio. Bem, neste primeiro bloco vamos fazer perguntas de temas variados que serão sorteados ao vivo. Separamos então 19 temas e vamos sortear 5 para serem respondidos a partir de agora. Bem, as perguntas, né, estão aqui. Nós vamos, se quiser dar uma mexidinha, candidato, para não configurar, né, ou não ter nenhuma dúvida, enfim. Vamos lá então. Vamos então ao primeiro tema sorteado para o candidato Jorge responder. O tema é habitação. Fique à vontade, candidato, pode falar. Habitação. Percebemos nos últimos 3 anos e 8 meses que, infelizmente, o nosso município não avançou em habitação. Inclusive, recentemente eu vi uma postagem de um outro município que a prefeita estava lá inaugurando casas populares. E em São Mateus do Sul, como está a habitação? Temos pessoas aqui que necessitam e precisam de moradia. Ampliar esse programa, essa política pública, para que a nossa população, principalmente aquelas que foram afetadas, Elias, pelas enchentes, pelas cheias, possam ter um lugar seguro para residir e para morar. É nossa obrigação, enquanto gestão pública, adquirir um espaço, ceder a Coapar, para que a habitação chegue em nosso município e possibilite a toda a nossa população uma moradia adequada, segura para se viver. Muito bem, posso ir para o próximo tema? Fique à vontade. Vamos para o próximo tema, então. Vamos ver o que saiu aqui no sorteio. Agropecuária. Esse é o tema sorteado. Nossa agropecuária vem em crescente desenvolvimento, potencializando aqui todo o nosso município. E é importante dizer aqui que nada foi feito pela agropecuária, pela agricultura, nessa gestão. Infelizmente, acompanhamos recentemente que foi gravado um vídeo falando do valor do produto bruto da agricultura aqui em São Mateus do Sul e que nada se foi feito pela agropecuária, pela agricultura, pela população do campo. O que foi feito? Nosso planejamento é criar um programa de fomento para que São Mateus do Sul possa ter as condições para potencializar na agropecuária, na agricultura e manter o homem no campo. Muito bem, eu gostaria de lembrar, né, que as pessoas que estão acompanhando aí, nos acompanhando pela live, no Facebook e também pela Rádio Cultura Sul FM, vocês podem também enviarem suas perguntas, né, tirarem suas dúvidas, enviando perguntas aí através da live, né? Vamos então sortear mais uma pergunta para o candidato nesse primeiro bloco, lembrando que as perguntas são de temas variados, né, sorteados aqui nesse momento. São 19 temas que foram separados e teremos 5, né, que serão sorteados. Estamos aqui já no terceiro assunto, e o assunto geração de renda. Geração de emprego e renda. Muito tem se falado sobre a geração de emprego e renda, o desenvolvimento econômico no nosso município. Toda a população sempre acompanha em época política essas promessas. Mas a nossa equipe tem um planejamento estruturado para que possamos
dar condições para que os nossos jovens fiquem aqui, para que as nossas empresas prosperem. O nosso município tem hoje registrado 4.466 empresas ativas em nosso município, das quais 54% são MEIs, microempreendedores individuais, e 32% são microempreendedores, e temos as empresas de pequeno porte e as demais empresas. Nosso objetivo é fazer, juntamente com o SEBRAE e a sociedade civil organizada, um levantamento para que essas empresas apontem suas necessidades e suas potencialidades. E de que forma que a gestão pública municipal vai atuar? Nosso objetivo é construir barracões para que essas empresas possam expandir e prosperar. Claro, não conseguiremos atender a todas as empresas, mas, por exemplo, a empresa de oficina mecânica, ela precisa de um barracão de 1.000 metros quadrados. Nosso objetivo é construir barracões, 5 de 1.000 metros quadrados, mais 5 de 2.000, mais 10 de 3.000 metros quadrados, e fazer isso com o apoio do SEBRAE e da sociedade civil organizada. De que forma que esses barracões serão disponibilizados para as nossas empresas, né? Então faremos um processo licitatório, que será um processo de concorrência. O primeiro critério é o número de empregos gerados. O segundo pode ser o faturamento anual. E assim por diante, iremos criando critérios para que essas empresas possam prosperar em nosso município. Esse é o nosso objetivo com essas empresas que estão em São Mateus do Sul. Criar condições para que eles possam potencializar os seus negócios e, consequentemente, gerar emprego e renda. Ao mesmo tempo, vamos buscar empresas que possam se instalar em São Mateus do Sul. De que forma? Aquelas que têm uma característica vinculada com o nosso município. A exemplo, nosso município produziu no ano passado 125 mil toneladas de erva mate. Se vocês acessarem agora o site do Canal Rural, vocês irão perceber que tem uma pesquisa indicando que se você incluir a erva mate na ração do gado de corte, até a carne melhora. Então por que não verificar e visitar essas empresas, essas fábricas de ração? Perguntando a elas o que elas querem para se instalar em São Mateus do Sul. Esse é o nosso objetivo, buscar essas empresas. Buscar também a Klabin, por exemplo. O que a Klabin precisa para se instalar em São Mateus do Sul? Vamos dizer que a Klabin diga assim, ó, Manfroni, nós precisamos de 10 alqueires perto da água. Dessa forma, nós vamos buscar esse espaço, esse terreno, através de uma chamada pública, que toda a população possa indicar se tem esse terreno, para que a gente possa entrar nessa negociação. O que não iremos fazer é comprar um terreno, que hoje todos nós sabemos que não pode, grande parte dele não tem aquele potencial para receber empresa. É um terreno que nós não sabemos por que foi comprado, qual que é o motivo que foi comprado aquele terreno na PR-151, sentido Água Suja. Porque deste terreno, qual vai ser o valor que vai ser investido em estrutura e infraestrutura? De quem que era esse terreno? Vocês já se perguntaram tudo isso? Acho que é importante a gente ficar refletindo sobre essas questões. Porque comprar esse terreno é a mesma coisa que você comprar um sapato e não saber o número. Então nós precisamos trabalhar com diagnóstico e com planejamento estruturado. Não podemos ter desperdício de recursos públicos. Nosso município atravessa a melhor condição financeira da sua história, mas precisa investir para potencializar São Mateus do Sul e ser referência em toda a nossa região. Bem, vamos para a próxima pergunta. Passamos aqui a pergunta agora de número 4. Vamos lá. Pergunta... Lazer. Todos acompanharam os desperdícios de recursos públicos investidos em entretenimento em nosso município. Muitos são mateuenses aguardando atendimento médico, medicamento, várias outras situações, e nós não temos. Mas foi investido aproximadamente, pelo que nós pudemos acompanhar no portal da transparência até o momento, aproximadamente 4 milhões de reais em entretenimentos. Será que é isso que a nossa população precisa de primeiro momento? Será que não deveríamos estar cuidando melhor da saúde da nossa população, do desenvolvimento econômico, da educação, para depois pensarmos em festas e entretenimentos? Ah, Manfroni, mas então não vai ter festa em São Mateus do Sul? Claro que vai ter, mas nós vamos utilizar
da mesmo planejamento que outros municípios fazem e tem sucesso na organização dos seus eventos. De que forma que eles trabalham? Eles realizam um projeto a longo prazo, indicando o número de festividades durante o ano e fazem uma licitação para que uma empresa possa vir e organizar toda essa estrutura e atender o entretenimento em nosso município. Vamos ter um investimento baixo e ao mesmo tempo a nossa população terá todo esse entretenimento de lazer para a sua diversão, em shows, festas. E nossa prioridade será investir na saúde da nossa população, porque não vou deixar desperdiçar R$1 enquanto tiver uma mãe com uma criança no colo, num pronto atendimento municipal, aguardando por 5 horas no atendimento. Não vou deixar desperdiçar R$1 sequer enquanto tiver um somatoense numa fila enorme para buscar medicamentos que não tem na farmácia. Muito bem, passamos à próxima, então, a última pergunta desse primeiro bloco. Vamos a mais uma pergunta sorteada. Saneamento básico. Bom, saneamento básico é um conjunto de serviços, né, de infraestrutura, que englobam abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, manejo de resíduos, saneamento e drenagem de águas pluviais. Quando falamos em saneamento básico, a primeira questão que vem no nosso pensamento é essas cheias do Rio Canoas. Nós temos hoje um financiamento em nosso município que é o Finisa, que até então ele tinha 17 milhões de reais. Mas infelizmente, essa gestão atual mandou um projeto de lei para a Câmara, retirou esse recurso do Finisa, que era para ser investido em infraestrutura e saneamento básico, para investir na nova rodoviária e prefeitura. Enquanto isso, a nossa população fica preocupada com os alagamentos, principalmente no Rio Canoas. Então, o nosso objetivo é fazer com que a nossa população tenha uma segurança nas suas residências, principalmente próximo ao Rio Canoas, e que esses recursos sejam mesmo investidos na melhoria na canalização do Rio Canoas. Ok, nós terminamos esse primeiro bloco. Nós vamos continuar já com a sequência, lembrando sempre que os ouvintes, quem esteja nos acompanhando pela live, poderão mandar suas perguntas, suas dúvidas, né, que tenham, né, direcionado ao candidato Manfroni, né, somente a ele, né, poderia ser para os dois candidatos, mas como já foi dito aqui no início do programa, a candidata Fernanda não confirmou sua presença, não compareceu, então poderá fazer a sua pergunta direcionada apenas para o candidato Jorge Manfroni. E no final serão dessa entrevista, nós teremos aí as perguntas, né, da população que foram enviadas para cá através de um sorteio. É isso. Vamos dar uma pausa rapidinho e voltamos já. Muito bem, estamos de volta através da Rádio Cultura Sul FM 97,5 e também aqui através da live que está sendo transmitida no Facebook do portal, né, o p97.com.br. Lembrando mais uma vez que as pessoas podem participar, os internautas podem participar, os ouvintes podem participar, mandando suas dúvidas, suas perguntas através da live, que elas serão colocadas aí para sorteio, para nós direcionarmos o candidato Manfroni. E nesse bloco nós vamos sortear temas que foram enviados pelas associações e entidades do município e também meios de comunicação. Foram sorteados, já estão aqui, aliás, foram separados, já estão aqui para serem sorteados, e vamos então ao primeiro, que será respondido pelo candidato Manfroni. Lembrando que não foi optado por não identificar as associações, entidades, enfim. Bem, nós temos aqui a primeira que foi sorteada, um pouco extenso, né? E vamos lá então a pergunta aí ao candidato Manfroni. Um dos principais entraves para o posicionamento do município como candidato à sede de novas empresas e empreendimentos é a deficiência na infraestrutura, especialmente na infraestrutura e nos serviços municipais de saúde. Há planejamento, ainda que a médio ou a longo prazo, para a implementação de serviços de gestão plena municipal para superar essas deficiências? Então, o nosso município está na iminência de inaugurar um novo hospital, uma nova estrutura, que começou a ser construída já na gestão anterior. Esse hospital, o nosso objetivo é conversar a nível de estado para que possa ser estadualizado, né? Que seja regionalizado esse hospital.
que o Estado faça a administração dele. Pois hoje dizer que nosso município teria capacidade administrativa e financeira para administrar um hospital deste porte, estaria mentindo a vocês. Nós não temos essa condição. Mas o nosso objetivo é solicitar ao governo do estado que faça uma regionalização desse hospital, sendo uma referência para toda a nossa população. E de que forma? O estado foi muito beneficiado através dos royalties. Dessa maneira, ele pode sim trazer para cá e ampliar esse atendimento nesse hospital para alta complexidade, inclusive trazendo uma UTI, para melhor atender a toda a nossa população. Então, desta maneira, nós queremos trabalhar com o hospital e conversar com o Estado para que ele administre toda essa estrutura. Mas vamos pensar o seguinte, mas Manfroni, o Estado disse que nesse momento ele não pode administrar o hospital. Então, nós temos que buscar, junto com a diretoria, uma entidade para que ela administre esse hospital. Vou citar aqui a Santa Casa de Ponta Grossa, que é uma referência em toda a nossa região. A Santa Casa pode vir aqui e administrar toda essa estrutura. E nós podemos contratar serviços da Santa Casa, porque hoje, a partir do momento que acabar a intervenção no nosso hospital, o nosso hospital tem um déficit mensal de R$175 mil. Isso foi apresentado em uma reunião na Câmara de Vereadores pela interventora, que hoje administra essa estrutura. A Santa Casa vai nos demonstrar isso também. Olha, Manfroni, não tenho condições porque tem um déficit enorme mensal. O que nós vamos fazer? Vamos fazer um levantamento de todas as consultas que foram atendidas fora do nosso município em 2024 e 2023 e iremos contratar aqui da Santa Casa, evitando que os nossos munícipes estejam se deslocando em ônibus, que a gente sabe que tem o ônibus que hoje faz o transporte dos pacientes de São Mateus do Sul, nem banheiro tem. Isso é um descaso total com a nossa população. Eu não vou permitir isso. Jamais. É desumano. A população não pode, quando está em deslocamento para Curitiba, para Campo Largo, não pode tomar água, porque só vai parar uma vez no banheiro. O que é isso, gente? Eu tenho várias mensagens em meu celular, as pessoas reclamando dessa condição. Então, nosso objetivo é deixar em São Mateus do Sul a nossa população no maior número possível de atendimentos aqui, através desse convênio com a Santa Casa, caso ela queira administrar toda essa estrutura. Muito bem, vamos à segunda pergunta. Estamos aí no bloco em que temas que foram enviados pelas associações, entidades do município e meios de comunicação foram enviados. Vamos aí a mais uma pergunta. Vamos mexer aqui. Agora, vamos lá. Temos mais um tema sorteado. Um tema, uma pergunta, enfim. Candidato, atualmente o município possui deficiências na capacidade de oferta dos serviços de atendimento básico em saúde. Com isso em mente, quais são suas propostas para melhorar os serviços de atenção básica em saúde e aumentar a oferta para os usuários? Não sei se... Já falamos do hospital, mas agora vamos falar acabou ficou meio recebeu, dos mas enfim, saiu no sorteio. Nossa primeira ação será realizar um concurso público para contratar profissionais da saúde, reestruturando todos os nossos postos de saúde, principalmente os postos de saúde do interior, para que a nossa população seja atendida no interior e que não fique indo às 2 horas da manhã buscar uma fila no postinho da Vila Proma. Então, esse é o nosso primeiro objetivo. Nesse mesmo concurso, iremos contratar o médico emergencista, que é um médico especialista em urgência e emergência, para melhor atender a todos vocês no pronto atendimento municipal. Mais uma ação que é extremamente necessária e eu não abro mão é que tenhamos um pediatra atendendo das 18 às 24 no pronto atendimento municipal. Na data de ontem, toda a nossa população pode acompanhar o descaso que aconteceu com uma mãe e uma criança, que ficou lá por várias horas e não teve atendimento naquele momento que seria necessário, principalmente com a sua filha. Então, esse pediatra, ele vai atender a todas as nossas crianças nesse período, das 18 às 24. E por que nós temos esse objetivo? Para melhor atender a nossa população. É essa a função de um gestor público, é essa a função de um administrador público.
Nós precisamos que tenha esse pediatra lá. As crianças não esperam, dá 20 horas, dá uma febre de 38,5, 39 nas crianças, vai fazer o quê? A mãe e o pai correm para o PA, são atendidos por um médico generalista que ministra um medicamento remediando aquele sintoma naquele momento e no outro dia sobrecarrega toda a nossa rede. E nós precisamos ser resolutivos, nós precisamos resolver o problema da população. E no caso, esse atendimento às crianças. Então, dessa maneira, Elias, é um pouco dessa parte básica que iremos fazer. E principalmente melhorando toda a estrutura para os nossos profissionais de saúde. Nós percebemos hoje, temos recebido aqui várias mensagens de falta da estrutura necessária para os profissionais de saúde realizarem os seus trabalhos. É até vergonhoso falar que em alguns ambientes não tem nem seringa. O que é isso? A que ponto chegamos? Um município com 232 milhões de receita corrente líquida, com os royalties, e aonde está sendo aplicado? A receita para a saúde deste ano, salvo engano, é 48 milhões e 800. E como que nós estamos atendendo a nossa população? Será que é dessa maneira que São Mateus do Sul merece tratar a nossa população? Um município tão rico, mas a nossa gestão vai tratar vocês melhores. Ok, tá aí as duas perguntas, né? Os dois temas acabaram sendo praticamente na mesma área, né? Coincidentemente, mas não temos como controlar isso, já que se trata de um sorteio, né? Os que nos foram enviados, nós colocamos aqui nesses potinhos, previamente, para que sejam feitos sorteios agora. Vamos lá com mais um tema ou pergunta, né? Enviados aí pelas associações, entidades do município, meios de comunicação que participaram, enviando para cá as suas perguntas, né? Temos mais uma aqui que foi sorteado. Vamos lá. Qual é o seu plano preventivo para evitar os efeitos de desastres naturais, como as recentes enchentes, a exemplo do que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, garantindo que, caso algo similar aconteça, as ações imediatas sejam eficazes e não prejudiquem centenas de famílias com o avanço das águas em suas casas? E também tivemos aí aqui recentemente também uma enchente em São Mateus do Sul, como já não tínhamos há muito tempo. Muito boa pergunta. Esse é um tema que engloba desde a habitação, a questão de moradia, até os cuidados com a canalização do Rio Canoas. O primeiro objetivo nosso é realizar a licitação para que a gente possa estruturar esse tanque pulmão, digamos assim, como se fosse uma bacia de contenção a montante da Tenente Max Wolff Filho, diminuindo o excesso de águas de volume pluvial, ocasionando as cheias, principalmente nas vilas que são cortadas pelo Rio Canoas. Na questão da Vila Amaral, que foi uma das vilas mais atingidas, que foi a população mais atingida, se não me falha a memória, nós tivemos 70 famílias que ficaram desabrigadas nesse período das cheias. O governo do estado está fazendo um estudo, salvo engano, em União da Vitória, e também iniciou aqui. E vamos pedir ao governo do estado para que a gente possa ampliar essa política pública, esse programa habitacional, para que a gente possa retirar essas pessoas dessa região de forma adequada, em consenso com elas, para que elas possam ter sua casa num lugar seguro. E o governo do estado, com esses royalties que recebeu, aproximadamente 500 milhões, pode colaborar sim e muito com São Mateus do Sul. Nós não podemos aceitar que todos esses recursos que subiram ao governo do estado, que simplesmente sejam divididos em toda a região. Nós precisamos priorizar São Mateus do Sul, que é a nossa população que é atingida diretamente pelos impactos ambientais e por todas as questões relacionadas à extração de xisto em São Mateus do Sul. E Portal Cultura Sul, o Portal 97 e também a Rádio Cultura Sul FM fazendo a transmissão dessa entrevista, né? Seria um debate, né? Mas acabou se transformando em uma entrevista, já que a candidata Fernanda Sardanha não compareceu, não confirmou sua presença a esse debate, então foi transformado numa entrevista. Nesse momento estamos com os temas que foram enviados por meios de comunicação. Tivemos aí também associações e entidades do município que enviaram aqui as suas perguntas, né, para que a gente pudesse realizar o debate, nesse caso transformado em entrevista. Vamos a mais um tema então para o candidato Jorge Manfroni. Mais uma pergunta. Para que os jovens queiram permanecer em São Mateus do Sul, é crucial que haja oportunidades de emprego. Quais serão os projetos para gerar mais empregos na cidade? Os projetos, eles passam pelos royalties. Os royalties, eu tenho um conceito sobre os royalties que eu vou passar aqui para vocês. Os royalties é uma indenização que o nosso município recebeu, que em tese deveria beneficiar essa geração e a próxima. Porque é devido a algo que foi explorado em nosso município e que não é renovável. E ainda tem todas as questões que a gente já citou aqui dos impactos, principalmente na questão da saúde.
Os royalties precisam ser investidos prioritariamente em desenvolvimento econômico. E o desenvolvimento econômico, ele passa também pelos investimentos em educação. Hoje temos um prédio aqui na entrada da cidade, que é um prédio da Uniuv, que, salvo engano, está cedido para o município de União da Vitória, e que nós precisamos adquirir esse prédio e oferecer para uma instituição. A primeira ação é buscar a Unespar, que está estadualizando a Uniuv, e solicitar que possamos ter um campus da Unespar aqui em São Mateus do Sul. Nós vamos pensar o seguinte: Manfroni, a Unespar não quer se instalar em São Mateus do Sul devido a várias situações. Nós temos que buscar outras instituições parceiras que possam trazer cursos presenciais aqui, oferecendo para os nossos jovens que fiquem em São Mateus do Sul. Nós temos um levantamento recente, que foi nos trazido de aproximadamente 500 jovens saem por dia de São Mateus do Sul. Então é um volume alto, são muitos jovens que saem daqui para estudar fora. Então nós precisamos trazer esses jovens e manter eles aqui em São Mateus do Sul. E, consequentemente, investir esses royalties na geração de emprego, renda, para que eles possam ficar aqui. Nós não podemos simplesmente desperdiçar um recurso desse em algo que depois, daqui a 2, 3 anos, nós não teremos recurso para fazer a manutenção do que está sendo investido hoje. Vocês entendem? A nossa população está saindo daqui 2, 3, 4 horas da manhã para trabalhar fora. Os nossos jovens continuam saindo e o município de São Mateus do Sul atravessa a melhor condição econômica da sua história. E o que está sendo feito a médio e longo prazo? Eu digo para vocês, nada, não tem investimento em nada. Isso que me preocupa. Foi essa uma das questões que mais me motivaram a ser candidato a prefeito de São Mateus do Sul. Ok, vamos com mais uma pergunta. Para o sorteio. Essa que é bem longa pelo visto, hein, pelo tamanho do papel. Lembrando que são perguntas, né, temas enviados por entidades, por meios de comunicação e também associações, né? Vamos lá. Qual o plano para melhorar a fluidez no trânsito da cidade? O centro está sempre superlotado e com cada vez menos estacionamento. Sabemos de estudos antigos sobre o estar, mas também conhecemos a dificuldade da sua implantação, que ainda não ocorreu. Existe um plano B ou uma solução alternativa para resolver esse problema de forma eficiente e não tão demorada? A colocação do estar é primordial. Qual é o seu plano para a sua implementação? Muito boa a pergunta. Nós temos debatido muito essa questão junto com toda a nossa equipe. Nós vamos estruturar uma logística de trafegabilidade em nosso município que possa expandir o nosso centro econômico. Agora vocês têm acompanhado que tem uma nova estrutura da rodoviária e da prefeitura sendo construída. Se hoje já temos a dificuldade para estacionar, para que a pessoa possa se deslocar até os comércios, até as farmácias, e ainda com essa obra que está sendo realizada pela gestão atual, dificultou ainda mais tudo isso. Nós precisamos expandir o nosso centro econômico, fazendo um estudo de trafegabilidade. E o nosso objetivo é fazer um ciclo de preferenciais. Estamos estudando isso, analisando, porque não é uma ação fácil de ser resolvida. É uma questão complexa que precisa ser discutida com a nossa sociedade civil organizada, com o comércio local, com os moradores que precisam de todo esse deslocamento e que utilizam principalmente a Avenida Ozzy Mendonça de Lima como fonte de receita e trabalho. Então, dessa maneira, iremos estruturar toda essa logística de trafegabilidade em nosso município, melhorando também o transporte coletivo, sabe? Subsidiando para que a nossa população tenha condições de um transporte coletivo melhor, mais adequado. Ok, vamos para a última pergunta, então, sorteada, as perguntas repetindo que foram selecionadas e colocadas aqui para sorteio, enviadas por associações, né, perguntas de entidades, município e meios de comunicação. Lembrando que daqui a pouquinho nós teremos então as perguntas que estão sendo enviadas pelos ouvintes e quem está acompanhando a live também diretamente na live. Daqui a pouquinho, no último bloco, nós vamos trazer essas perguntas aqui para encerrar essa nossa entrevista de hoje. Bem, qual a estratégia? Bom, deixa eu mostrar aqui antes, né? Vamos mostrar aqui, foi sorteado, a pergunta foi sorteada, o tema. Qual a estratégia para estimular o comércio em outras ruas ou regiões fora da avenida principal? Além de incentivos fiscais e ações já esperadas, quais medidas o senhor propõe para tornar a cidade mais atraente para profissionais e empresas?
Praticamente a mesma pergunta anterior, mas essa questão ela está relacionada com a trafegabilidade do nosso município. Nós precisamos melhorar e expandir esse centro econômico de São Mateus do Sul. Uma questão aqui que me preocupa muito é o comércio varejista, Elis. Ele está em constante transformação e agora de forma abrupta com o e-commerce tem preocupado muito os varejistas do nosso município. A gestão pública municipal pode colaborar? Claro que pode, disponibilizando cursos, capacitações ao comércio local para se adaptar às tecnologias e informações rápidas que chegam aos utilitários, às pessoas que consomem e que compram de todo o nosso comércio local. Então nós precisamos adequar todas essas situações colaborando. Nós tivemos aqui situações desde o ano passado com uma questão de calçadas que atrapalhou muito o comércio local, principalmente naquela época de Natal, prejudicou muito os nossos comerciantes. É uma época que todos os funcionários e os empresários, eles aguardam muito para ter um fluxo de vendas maior, como todos nós acompanhamos sempre, né, nessas datas comemorativas. Mas infelizmente algumas ações da nossa prefeitura municipal atrapalharam o comércio local. E eu tenho como premissa de trabalho não atrapalhar o comércio local e nenhum empreendedor. Por quê? Porque quem gera emprego e renda é o empresário. É a agricultura, são as empresas de pequeno porte, são os microempreendedores, são eles que geram riqueza para o nosso município. Política gera cabide de emprego. Isso é uma verdade que tem que ser dita. E nós não podemos atrapalhar o comércio local, e muito menos a agricultura e as demais empresas que querem se desenvolver em São Mateus do Sul. Bem, chegamos ao final de mais esse bloco. Temos mais uma paradinha breve aqui, já voltamos trazendo então no último bloco da entrevista com as perguntas sorteadas que foram enviadas pela população. 2 minutinhos e voltamos já. Bem informado? Acesse o portal culturasulfm.com.br. A tarde mais legal do seu rádio é aqui. Tudo sobre o seu artista preferido no quadro Trajetória 97. E a música daquela novela que marcou época. No Música de Novela. Um programa diferente, com entretenimento e muito conteúdo. Na rádio que vai mais longe. De segunda a sexta-feira, 15 horas. Programa Nossa Tarde. Porque aqui, a tarde é nossa. Cultura Sul FM. Quem tem cultura, tem tudo. O rádio continua cada vez mais forte e é o veículo de mídia que as pessoas mais confiam. Segundo um estudo realizado pela Cantar e Pop, o rádio é ouvido por 80% da população brasileira. A pesquisa mostra ainda que 99 das 100 maiores empresas do país anunciam no rádio. A cada ano que passa, o rádio continua mostrando a sua força. Com amplo alcance, contato direto com o público e grandes resultados para o seu negócio. O rádio é a melhor oportunidade para falar com os seus consumidores. Aumentar o interesse pela marca e vender mais. Descubra o impacto da publicidade em rádio para a sua empresa. Anuncie na Cultura Sul FM. A mais potente do sul do Paraná e Planalto Norte de Santa Catarina. O seu dia começa com o melhor do sertanejo raiz. Na cidade eu só ia cada 15 ou 20 dias pra vender queijo na feira. Na Cultura Sul FM, programa Brasil Caboclo. Toda vez que eu viajar, O melhor da moda de viola, do fundo do baú. De segunda a sábado, 5 horas da manhã. Programa Brasil Caboclo. Só aqui, na Cultura Sul FM. Mais de 1 milhão de ouvintes. Na Cultura Sul FM, o fim de semana Fim de semana. é bem melhor. A Cultura Sul é mesmo a melhor. Aqui você começa o seu dia com muita informação, boa música, prêmios e entretenimento. Todo sábado às 8 horas da manhã, programa Resumo Semanal. Esse programa é demais. Os principais acontecimentos da semana de forma resumida, rápida e objetiva. Na Cultura Sul. Resumo Semanal. Cultura Sul FM. Cultura Sul. É a mais ouvida. É a melhor. E ponto final.
Quer ficar bem informado? Acesse o portal culturasulfm.com.br. Muito bem, estamos de volta na live do portal P97 através do Facebook e também pelas ondas da Rádio Cultura Sul FM 97,5. Estamos aqui com a nossa entrevista, né? Lembrando que seria um debate, nós fizemos aí tudo de acordo, né, para ser um debate aqui na nossa sala de podcast, que foi adaptada para isso, né? Colocamos aqui púlpitos, né, para receber os candidatos. O candidato Jorge Manfroni confirmou sua presença. Infelizmente, a candidata Fernanda, que estaria aqui à minha direita, não confirmou sua presença, então foi transformado em uma entrevista. Lembrando que em todo esse histórico de debates, né, que nós já realizamos aqui na Cultura Sul FM, essa é a primeira vez em que um candidato não comparece, né? O que, sei lá, isso é bom para a democracia? Bom, candidato, esse é o último bloco da entrevista com o candidato e vamos então com as perguntas que foram enviadas pela população. Nós temos aqui algumas perguntas que foram enviadas. As pessoas podem continuar mandando ainda perguntas ou já encerrou? Já encerrou, não pode mais mandar. Já estão aqui para as respostas, né? Vamos às perguntas sorteadas para a resposta do candidato Manfroni. Nós já temos aqui, ó. Em questão de médico, não temos fonoaudiologia. Mais de 90 crianças com encaminhamento, sem atendimento. Uma delas é minha filha, que precisa ser tratada com urgência só no particular. Questão de médicos, fonoaudiólogos e demais especialidades. Hoje o nosso município está de forma precária atendendo a nossa população na saúde. Todos vocês têm acompanhado. E aqui não é uma crítica pessoal a quem está como gestor, hoje gestora no nosso município. É o que está acontecendo. Nossa população trouxe até nós, nas minhas caminhadas, durante a nossa campanha, eu tenho ouvido muitas reclamações. E as que mais tenho ouvido são na área da saúde. Enquanto vereador, nós criamos o projeto de política pública de atendimento integral aos autistas e demais síndromes que impactem o desenvolvimento. E vamos, né, na nossa gestão, ter aqui o Centro de Atendimento Especializado aos autistas e demais síndromes que impactam o desenvolvimento, inclusive tendo fonoaudiólogo para atendimento. Nesse projeto que a gente criou, nós encaminhamos uma emenda de R$100 mil para que a Prefeitura Municipal pudesse fazer um termo de convênio com a PAI para poder atender a todas as crianças que precisam desses atendimentos especializados. Mas, a partir do ano que vem, esse é um planejamento que nós temos, não abrimos mão de ter esse centro de atendimento especializado aos autistas e demais síndromes que impactem o desenvolvimento. Nós precisamos dar esse atendimento a todas essas famílias e também às crianças que forem diagnosticadas com essas síndromes de desenvolvimento. Vamos a mais uma pergunta. Agora estamos aí no bloco para responder as perguntas enviadas pelos ouvintes através da live. Candidato Jorge Manfroni, fale sobre o transporte ou auxílio para os universitários. Excelente pergunta. Essa é mais uma ação que deveria estar sendo priorizada em nosso município, incentivando os jovens a buscarem conhecimento. O desenvolvimento vai para onde tem conhecimento. Nós precisamos estruturar uma forma de subsidiar os nossos jovens para que eles possam se dirigir até as instituições de ensino superior para realizarem seus cursos. Tem que ser feito. Quando eu fui secretário de Educação de 2017 a 2020, nós sempre alocávamos os recursos para que tivesse subsídio aos universitários. Mas, infelizmente, naquele momento, devido à questão dos alunos e da forma como eles iriam prestar contas, ficou difícil isso de ser realizado. Inclusive o controle interno da prefeitura naquele momento fez várias reuniões com os universitários explicando a melhor forma que eles deveriam fazer através das associações. Nosso objetivo é iniciar o ano de 2025 já buscando esse planejamento, criando um projeto de lei, encaminhando para a Câmara para que os nossos jovens tenham o subsídio necessário para se deslocarem para as universidades até termos universidades aqui em São Mateus do Sul. Vamos com mais uma pergunta. Enviadas pelos ouvintes, enfim, pela população e por quem é que está acompanhando a nossa live no portal P97. Considerando a saúde precária de São Mateus do Sul, como pretende resolver as deficiências, como a falta de um hospital e melhorar a condição de saúde geral do município? Vocês percebem que as inúmeras questões são relacionadas à saúde. Como eu falei, eu não tenho nada contra ninguém aqui.
contra ninguém que está hoje como gestor ou gestora tanto da prefeitura como da pasta da saúde. Mas infelizmente, hoje essas pessoas não têm a capacidade técnica para administrar o nosso município e cuidar da nossa população na área da saúde. E isso é perceptível para toda a nossa população. Nós precisamos cuidar melhor da nossa população, desde a reestruturação dos postos de saúde, a abertura de concurso público, o atendimento com pediatra no pronto atendimento municipal, para que as crianças não fiquem esperando horas e horas. Outra questão, as pessoas têm que marcar hora para fazer raio-x. Que é isso? Sabe? O raio-x tem que ser 24 horas. Isso não pode acontecer. Vocês já imaginaram se eu chegar lá com o fêmur fraturado, pressionando uma veia, uma artéria, o que pode acontecer? Sabe? Não tem. Isso não pode acontecer. Tem que ser 24 horas. E nós vamos, inclusive, melhorar toda essa condição de diagnóstico por imagem, realizando essa parceria público-privada, de preferência que seja, primeiro, com o Estado. Se caso o Estado estiver aqui, beleza, não precisamos realizar a parceria público-privada, mas se vir a Santa Casa aqui, iremos realizar com eles, para que a população possa fazer todos esses exames em São Mateus do Sul. Ainda, não podem faltar medicamentos controlados. O planejamento ele precisa estruturar para que esses medicamentos sejam sempre disponibilizados para a nossa população. Eu tenho várias reclamações aqui de algumas pessoas, inclusive autistas, que estão sem os medicamentos controlados. Nós vamos cuidar melhor da nossa população na área da saúde. É fundamental fazer a gestão dos recursos de forma técnica. Não podemos ficar politizando a saúde. A saúde não é uma questão política, é uma questão de necessidade de toda a população, não só em São Mateus do Sul, mas no estado e em nosso país. E precisamos evoluir muito na gestão da saúde, principalmente em São Mateus do Sul. Vamos a uma nova pergunta, enviadas pelos ouvintes. Essa é bem curtinha, né, pelo visto, né? Aqui, ó. Qual a possibilidade de ter concurso público na sua gestão? Vamos ter concurso público para todas as áreas. O nosso município hoje é deficitário em vários profissionais. Aliás, nós temos excelentes profissionais na prefeitura, sabe? São pessoas extremamente capacitadas que literalmente estão levando essa gestão nas costas. E vocês sabem do que eu estou falando. São profissionais extremamente capacitados que fazem muito além do que é necessário. Então, parabenizo a todos vocês aqui pelo excelente trabalho que vocês desenvolvem. E vamos reestruturar sim a nossa prefeitura, principalmente porque na nossa prefeitura nós temos o regime próprio de previdência. E tivemos um déficit nos últimos 2 anos de R$7.200.000 no regime próprio de previdência. E vocês sabem por que isso aconteceu? Uma das questões foi porque não teve concurso público. E nós precisamos realizar o concurso público. O concurso público é a porta de entrada no serviço público e está previsto na nossa Constituição Federal. Então iremos reestruturar toda a nossa prefeitura para melhor atender a nossa população. Mais uma pergunta enviada pela população, através da nossa live, como já temos informado. Estamos ao vivo na live, no Facebook e também transmissão pela 97,5. Vamos aí com mais uma pergunta. Não é tão longa, mas também não é tão curta. Gostaria de saber sobre a rua aqui do Jardim Santa Cruz, que não vai sair asfalto. A pior rua é essa aqui, com um buraco enorme, com fluxo maior do que naquelas que estão sendo feito asfalto. Fizeram uma valeta enorme e nada. O perigo está demais aqui. Não colocaram o nome da rua, não sei se o candidato faz ideia de qual rua que seja. Eu tenho noção, sim. Assim, tanto essa rua, agradeço as perguntas que estão sendo encaminhadas, vocês percebem que são vários temas e nós estamos analisando cada situação que vem acontecendo no nosso município e dessa forma eu consigo me manifestar a vocês, trazendo essas respostas. O que eu digo para vocês dessa pavimentação, como outras tantas que iremos fazer, é o seguinte: os royalties precisam ser prioritariamente investidos em desenvolvimento econômico. Hoje é fácil você pegar um montante de recursos e aplicar em algumas ações. O difícil é você pegar esses recursos e investir para triplicar esse valor e fazer 3 vezes mais ações em nosso município. E é esse o nosso objetivo. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Iremos, a partir do ano que vem, ter aqui em São Mateus do Sul um parque de energia fotovoltaica, que vai absorver a energia de todos os setores da nossa prefeitura, postos de saúde, CMEs, escolas,
E esses recursos serão melhor investidos para a nossa população, em infraestrutura, em estrutura, em saúde, educação. Esse é um investimento, investir num parque de energia fotovoltaica, absorvendo todo esse volume de recursos que hoje é despendido para Copel e demais situações, Elias. Ok, vamos agora à última pergunta enviada pela população. Sobre o lazer, o que podemos fazer para os pescadores? Pois perdemos para a Vila Palmira em organização de eventos como limpeza de nossos rios, torneios de pesca, entre outros. Nossa classe é importante, fica a dica. Ótima pergunta. Ontem conversei com um grupo de pessoas falando sobre a pesca esportiva, né? Conversamos bastante sobre isso e estamos estruturando essa questão a nível de turismo em nosso município, porque o entendimento que nós temos é que hoje nós temos várias potencialidades turísticas, mas nós precisamos criar uma sinergia aqui, capital da erva mate, capital polonesa, para que a nossa população possa se deslocar para cá e agregar valor nessas potencialidades turísticas que nós temos, fazendo com que isso seja regular e não apenas através de um evento ou outro. Vou dar um exemplo para vocês. A pessoa vem para cá realizar a pesca, ela pode participar de uma rota turística em nosso município, fazendo passeios, visitando associações, e isso depende muito também da iniciativa privada, das nossas associações e da sociedade civil organizada, para que possamos estruturar toda essa questão turística em nosso município, trazendo os moradores de fora para São Mateus do Sul, para que eles venham aqui, invistam aqui, deixem seus recursos aqui e nosso município prospere. Muito bem, chegamos aí ao final da nossa entrevista, que era para ser um debate. Não lembro mais uma vez que a candidata Fernanda foi convidada para esse debate, né? Os ofícios foram enviados, né? As informações igualitariamente, né? Tanto para um quanto para outro. O candidato Jorge confirmou sua presença. Infelizmente, a candidata Fernanda, está aqui o púlpito que ela ocuparia, não compareceu e também não confirmou sua presença, então foi transformado em uma entrevista, né, seguindo mais ou menos os moldes do debate, né, para que pudéssemos trazer aqui as perguntas enviadas pelas associações, pelas entidades, pelos meios de comunicação, também da população, né, e outros temas também que foram sorteados, né, sendo importantes aí para o conhecimento da população. Lamentamos o fato, né, de que a candidata não tenha vindo, né, acaba prejudicando um pouco, né, esse clima, né, eleitoral, né, que a gente precisa de conhecer os debates, aliás, precisa conhecer as propostas, né, e o debate é importantíssimo. A gente vê que os debates pelo Brasil afora, né, têm sido importantes aí para que a população possa, né, conhecer os candidatos, suas propostas, sua vida, enfim, né, o que tem a apresentar. Bem, candidato Jorge, nós temos aí agora a finalização do debate e o senhor fica aí à vontade para suas conclusões finais. Primeiramente, agradecer a toda a equipe da Cultura Sul FM, a toda a população que está nos acompanhando. Vocês perceberam que são várias perguntas, vários temas. No momento aqui não conseguimos abordar todos eles de forma extensa para explanar melhor para vocês, mas nos procurem, nos acompanhem através das nossas redes sociais, tem meu contato. Eu faço questão de ir até vocês nas associações de moradores e na sociedade civil organizada para discutir todas essas nossas ações. É dessa maneira que podemos construir uma São Mateus do Sul melhor. Quanto à não participação da candidata oponente, infelizmente ela não veio, eu preciso respeitar isso. Espero que no próximo debate ela esteja presente para que a gente possa discutir todos os problemas do nosso município e como chegar nas soluções desse problema. Eu tenho esse entendimento que quando uma pessoa deixa o seu nome para ser candidato a prefeito de um município, esse o nosso objetivo. Discutir os problemas e demonstrar de forma estruturada o planejamento para chegar nas soluções. Vocês puderam acompanhar que o nosso objetivo é com a questão dos royalties, para que eles sejam investidos em desenvolvimento econômico, para que a gente possa ter um futuro promissor em São Mateus do Sul. Precisamos cuidar também a saúde da nossa população. Falei para vocês de várias ações que nós vamos implementar em São Mateus do Sul, que eu não abro mão. Pediatra das 18 às 24, um centro de diagnóstico, essa unidade de pronto atendimento para que tenha raio-x 24 horas, médico emergencista no PA para melhor atender a toda a nossa população. Na educação, melhorar principalmente a questão de estrutura
nossos CMEs, escolas, colaborando com os nossos profissionais da educação, principalmente com equipamentos tecnológicos. Esse avanço da internet, eles precisam ter essas ferramentas e nós temos por obrigação disponibilizar para eles, para que eles não fiquem se utilizando de recursos próprios deles para poderem ministrar as suas aulas e fazer todo o seu planejamento. Enfim, temos várias ações que vocês podem nos acompanhar nas nossas redes sociais. Eu espero que essa entrevista ela seja ouvida por grande parte da nossa população. Se vocês tiverem qualquer dúvida de qualquer tema, por favor, entre em contato comigo, sabe? E eu espero também que não aconteça, ou vai acontecer, né, de amanhã ou depois, e depois da manhã, a gravação de videozinhos dizendo que não é assim, que não deveria ter sido assim e que não, no momento iria responder. Mas quem tinha que responder deveria estar aqui, para que a gente pudesse debater de forma respeitosa e educada, como eu sempre fiz como vereador e permanecerei se vocês me escolherem para prefeito. Votem em todos os candidatos que nos acompanham. E no dia 6 de outubro, 45, Jorge Manfroni e Ferreto. Um grande abraço a todos e muito obrigado. Muito bem. Agradecemos aí ao candidato mais uma vez, a todos que acompanharam aqui através da live, também aos ouvintes da 97.5. Lembrando que se perder algum detalhe dessa entrevista, queiram rever, está aí postado então no nosso Facebook do portal p97.com.br. Um abraço a todos.